Pessoal, fraterno abraço, paz e luz. Vou trazer para vocês algumas das histórias orientais contadas por Paramahansa Yogananda. E as histórias, elas são bacanas. É só vocês lembrarem da infância de vocês, vocês lembram das histórias. Vocês lembram dos ensinamentos dessas histórias, com carinho, guardadas no coração. Mas talvez o ensinamento moral que você possa ter recebido do seu pai, da sua mãe, uma lição, um aprendizado, você não lembre. Porque as histórias, elas falam para o nosso sentir. E normalmente um ensinamento, ele tem que ser absorvido pelo nosso sentido. E o sentir, ele é mais forte que o sentido. Então as histórias, elas têm um significado para o nosso coração muito mais importante. Porque a gente não tem reservas. Na hora que a gente ouve uma história, a gente não está defendido, a gente está receptivo, a gente está disposto, a gente acompanha, parece que a gente trilha junto com o personagem aquela história. Não é uma coisa separada da gente. Porque a história, ela tem alguma coisa de arquetípica que todos nós nos colocamos. Ela é diretamente ligada à história do ser humano. Né? Todos nós temos histórias, vivemos histórias, participamos de história. Qualquer história que a gente ouve pode ser a nossa história. Por isso que as pessoas gostam de ver filmes, porque elas se envolvem, elas se colocam no lugar do personagem. Isso serve de ensinamento pra gente. E essa história, ela é curiosa, ela fala dos trapos, né? Que tinha um discípulo de um grande mestre que vivia numa comunidade afastada nas montanhas, chamado Rama. E ele se afastou para poder viver de maneira mais direta e natural, com ele mesmo, com a sua própria essência, nessa comunidade, com este mestre e alguns outros discípulos. Mas o que ele começou a perceber? Que nessa comunidade eles tinham algumas obrigações, algumas rotinas, mesmo que fossem de contemplação, de oração, mas ligadas também à sobrevivência e ao mútuo conviver. A convivência deles exigia que eles estabelecessem vínculos e laços emocionais e sociais, enfim. E aí ele chegou para o mestre e falou assim: mestre, o que eu estou vivendo aqui nessa comunidade é a mesma coisa que eu vivia em casa, com a minha família. Eu gostava, eu tinha as obrigações com meu pai, com a minha mãe, tinha as obrigações com a minha família, com a minha rotina, e agora aqui eu só estou reproduzindo isso. Eu não estou vendo uma diferença. Eu imagino que para mim talvez fosse interessante eu abandonar esta comunidade e me refugiar, me isolar numa caverna, numa região que eu não tivesse contato nem convivência com ninguém, para que eu pudesse absorver aquela essência de mim mesmo, buscar na meditação essa iluminação. E o mestre disse para ele assim: faz como você achar melhor, tenha apenas cuidado com seus pensamentos, porque a gente muitas vezes carrega a casa dentro da gente. E aí ele largou até algumas coisas que ele tinha na comunidade e falou assim: eu vou levar só esses 2 trapos que vão me servir de túnica e de tanga, para que nada possa me atrapalhar nessa minha prática. E assim ele foi caminhando e achou no alto de uma montanha, perto de uma árvore frondosa, dentro de uma caverna, um abrigo ideal para ele iniciar as práticas dele de meditação. E aí a primeira noite foi tranquila, mas quando ele acorda de manhã, ele percebeu que a cuia dele tinha sido roubada por algum passante, ou ele imaginou, como não tinha pessoas ali, um desses macaquinhos zombeteiros aí, brincalhões da floresta, de noite, levou embora a cuia dele de pedinte, né? Porque onde ele estava também, no sopé ali do morro, existia uma aldeia, um vilarejo. E mais do que isso, a única roupa que ele usava, esse trapinho, que ele tinha deixado pendurado na árvore, um ratinho tinha roído.
daí ele comenta com Deus assim, falou, poxa Deus, até a única coisa que eu reservei trazer para mim, também de mim foi tirado, que é esse trapo, e agora eu não sei o que eu vou fazer. Nesse momento estava ali perto um passante, que ouvindo ele comentar sobre isso, ele falou, poxa, eu vejo que você está angustiado, você é um anacoreta, um sábio, e você está incomodado porque até o próprio ratinho aqui da floresta à noite vem roer a tua roupa. Mas isso é simples. Por que você não adquire um gatinho? Ele falou, é uma ideia excelente, porque daí eu mantenho os ratos afastados. Mas como é que eu vou fazer isso? Ele falou, não se preocupa, eu trago para você. Eu vou te trazer esse gato. E no dia seguinte, de fato ele trouxe um lindo gato persa, que ficou vivendo com ele e, obviamente, manteve afastado os ratos atrevidos que não iam arriscar sua vida por um simples pedaço de pano, né? E aí, todo dia, esse andante também tinha trazido para ele a cuia, que ele tinha perdido, e com a cuia, todo dia ele ia lá no vilarejo, pegava um pouco de leite para ele e pegava um pouco de leite para o gatinho dele. E assim ele foi vivendo a vida dele. Mas num determinado momento, os aldeões do vilarejo, eles estavam já incomodados de terem que ficar fornecendo leite para esse anacoreta, o Rama, e para o gato dele. E vieram conversar com ele, dizendo, olha, pra gente é difícil ficar tendo que te fornecer leite sempre. Seria mais fácil, talvez, se você tivesse o seu próprio leite através de uma vaca. Ter uma vaca própria. Ele falou, poxa, mas como é que eu vou adquirir essa vaca? Daí eles falaram assim, não, a gente consegue. Das vacas todas que a gente tem aqui, a gente vai dar uma vaca para você. E assim você pode viver tranquilo. E aí, com essa vaca, ele conseguia tirar o leite para o sustento dele e do gatinho. Só que a vaca, ela se tornou um problema, porque ela ia nos arrozais do povoado, já que ela andava livre assim, e acabava com os arrozais. E daí o povoado se reuniu novamente, depois de um tempo, foi procurar o anacoreta, né, com muita reverência, com muito respeito, dizendo, olha, tá difícil pra gente ter essa vaca que ela tá destruindo os nossos campos aqui. Seria melhor você ter o seu próprio campo. Aí você cuida dela e deixa ela cercada ali. Daí ele disse, não, tudo bem, mas como é que eu vou fazer isso? Não, a gente consegue esse campo para você, a gente te dá alguns hectares aí para você cercar, fazer uma choupana para você, e aí você deixa os seus animais ali, a vaca e tal. E assim foi feito, né? Só que para cuidar dessa área que ele tinha, ele teve que pedir ajuda também desses aldeões, dos filhos dos aldeões que iam lá cuidar da vaca, cuidar dos pastos ali da área dele, das plantações, da própria choupana, trazer o alimento dele, enfim. E assim ele foi vivendo, mas depois de um certo tempo, esses aldeões voltaram a vir falar com ele, dizendo, olha, da forma que está, pra gente tá difícil, porque os nossos filhos vêm trabalhar aqui para você gratuitamente, e eles estão relegando a um segundo plano o trabalho que eles precisavam fazer nas nossas terras, na nossa agricultura, no nosso pasto, com os nossos animais. Eles não estão tendo mais disposição e tempo. E aí não é uma situação ideal também pra gente. Por que você não se casa? Porque daí você casando vai ter uma esposa que vai cuidar de você e filhos que vão poder trabalhar na sua propriedade. Ele falou, poxa, essa seria uma boa ideia, e aí eu ficaria sossegado, tranquilo, para minhas práticas. Daí eles falaram, e para nós não seria problema nenhum oferecer para você uma das nossas filhas, que a gente vai ficar muito satisfeito ela casar com um anacoreta, com um homem religioso, com um homem da espiritualidade, ela estaria muito bem casada.
E assim foi feito. Ele começou a se preparar para o casamento. Nesse meio tempo, o mestre dele, tendo uma intuição, querendo saber sobre o Rama, foi até a localidade em que ele sabia que ele estava e se surpreendeu e falou: poxa vida, eu achei que eu ia encontrar você numa caverna, achei que eu ia encontrar você vivendo como um eremita, e o que eu vejo é você num sítio, com um chalé, com vaca, com animais, com gato, com plantação, prestes a se casar. E a que se deu essa mudança? Ele falou: de fato, mestre, eu acabei vendo que para que eu não fosse perturbado, eu tinha que me cercar de uma série de atividades. E aí, o ratinho que começou a roer minha roupa, eu precisei do gato para espantar o rato. Para nos alimentar, eu precisei de uma vaca, mas a vaca não podia ficar solta porque atrapalhava os aldeões. Então eu precisei de uma área, de uma casa, mas para cuidar disso tudo, também os aldeões não poderiam disponibilizar o pessoal deles, os filhos, e me aconselharam a casar, a ter filhos. E daí os dois caíram numa gargalhada, entenderam o que estava acontecendo. E aí o Rama resolveu largar tudo aquilo e voltar com o mestre para viver lá naquela comunidade. E daí o ensinamento que ele obteve, daí vocês ampliem aí os diversos ensinamentos que a gente pode tirar disso, é aquilo que o mestre havia dito no começo. Não importa para onde você vai, se você carrega com você a tua casa, né, no sentido material mesmo, de necessidades, os seus apegos, você pode estar no lugar mais isolado do mundo. E, por exemplo, aqui nesse local que a gente está, aqui no meio da natureza, eu estou falando aqui desse ranchinho de pescador que é do lado da nossa casa aqui, você vê que às vezes as pessoas chegam aqui e elas trazem a civilização para cá. Aparelho de som, elas nem percebem a natureza, ficam tirando selfie na beira da praia, elas não estão vivendo realmente aquela integração com a natureza. Trazem os eletrodomésticos, televisão, todos os confortos e as necessidades que elas acham que precisam lá na sociedade, né? E na verdade não é isso. Você tendo a caverna dentro de você, você está bem em qualquer lugar. Você tendo o desapego, você está bem. Então esse é o ensinamento, né? O próprio Espiritismo nos diz muito disso. Diz assim: você não precisa esperar também para fazer o bem. Esse é um outro viés, né, que a gente tira desses ensinamentos. Você não precisa esperar ter dinheiro para construir um asilo, um orfanato, uma casa de caridade, um centro espírita, poder reunir, fazer várias cestas básicas. Não. Faça da onde você está. Quer dizer, carregue dentro de você a tua prática de caridade. E aí você vai carregar também dentro de você a tua prática do ser meditativo, da respiração correta, aonde você estiver. Não importa o que você esteja fazendo, seja no meio do mercado, ou seja num lugar isolado, você vai estar em paz. Como ao mesmo tempo, se você não tiver esta paz interior, não adianta você estar num lugar isolado e você vai estar no meio do tumulto, seja no mercado ou seja num lugar paradisíaco ou dentro de uma caverna. E esse rancho de pescador aqui me remeteu a uma outra história que é justamente, ela é uma outra versão, onde muitos de vocês talvez já conheçam, que havia um pescador que ele vivia aqui tranquilo, tinha a canoinha dele e ele sempre pescava para comer o peixinho dele e estava sempre feliz, com a mulher, com o cachorro, no ranchinho dele aqui na praia. E aí passou um turista e falou assim: poxa vida, mas por que você não pega um pouco mais de peixe e não vende para as pessoas? E aí com esse dinheiro você pode melhorar a tua canoa, até comprar uma outra para pescar mais, comprar um espelho melhor para sua esposa, arrumar
talvez o sapê da sua cabana, do seu ranchinho. E aí ele falou, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Comprar agulhas melhores para remendar sua rede. E aí ele começou a pescar um pouco mais e ele começou a adquirir estes bens, né? O espelhinho e tal. E daí ele conseguiu até comprar uma outra canoa, conseguiu uma pessoa ali do vilarejo para ajudá-lo, e aí eles pescavam. E de 2 canoas eles passaram para 3, para 4, para 5. E aí ele melhorou a casa dele, só que a preocupação dele começou a se tornar muito grande, porque ele tinha que dar conta da manutenção do rancho, dar conta da manutenção das despesas, ele tinha que pagar um salário para esse funcionário, manutenção das canoas, e está indo sempre para o mercado, lá na banca de peixes, lá para vender o peixe. Até que também aconselharam para ele, poxa, então por que você não monta uma banca de peixe aqui? Daí você não precisa você não vai ter intermediário, você mesmo, teu peixe aqui você vende. E aí ele começou a fazer isso. Ele contratou mais gente para pescar e ele ficou lá na banca de peixe dele, vendendo o peixe que chegava. E aí ele aumentou para 2 bancas, botou mais funcionário. Daí, ao invés de ficar naquele entreposto, ele começou a vender para a cidade. E aí, para vender para a cidade, ele teve uma hora que conseguiu ter uma caminhonetezinha, um furgãozinho, um caminhãozinho, e montou 2, 3 e aumentou lá na cidade a área dele de entreposto, o receptivo para esse comércio de pesca deles, montou barcos grandes e assim se tornou um grande empresário do ramo da pesca. Daí um dia ele estava lá na cidade dele, ele encontrou aquele turista, né, que na época tinha passado lá no vilarejo, falou, poxa vida, eu soube que você se tornou uma pessoa próspera, rica, né? E agora como é que você está se sentindo? Qual é o seu desejo? Agora que você tem tudo e tal? Daí ele falou, o meu grande sonho é poder estar num lugar sossegado, na beira da praia, com o meu ranchinho, a minha canoa, junto com a minha esposa, o meu cachorro, para poder pescar e me sentir feliz. Então, o ensinamento é muito esse, é a possibilidade que a gente tem de se sentir pleno e feliz. Não que você não tenha que ter ambições, buscar as coisas que você está querendo, não é isso, mas que elas não se tornem elementos de tortura para você, né? E a gente aprende muito aqui com as próprias, tem pessoas muito sábias aqui. Uma delas é o próprio Tiago Pescador, ele está aqui, ó. Tiagão, chega aí. Eu vou falar para ele dar um depoimento para você justamente sobre isso. Acho que ele nem estava ouvindo a história que eu estava falando. O quê? O que tem? Oração. Que o Tiago faz? Ah, tá. Tiago, senta aqui um instante, ó. Pra câmera. Esse aqui é o Tiagão, o dono do rancho. E eu tava contando pra eles, Tiago, aquela história do pescador que era feliz na beira da praia com a mulher, com o cachorro, e que depois aconselharam, mas pesca um pouco mais, você vai poder comprar mais uma canoa, vai poder ampliar, ter mais, melhorar a tua cabana, depois você vai poder, e assim ele foi crescendo, botou gente para trabalhar, mas a preocupação dele se tornou grande, daí ele teve que ir para a cidade, por que você não montou um entreposto lá em vez de vender para as pessoas? Montaram um entreposto para ele, daí ele passou para 2, 3, em vez de vender daí na cidade, ele mesmo comprou o caminhãozinho dele, começou, então, quando ele se viu, ele era um empresário, e daí perguntaram para ele, pô, e agora, qual é o teu grande sonho? Ele falou, meu grande sonho é poder estar na beira da praia, tranquilo, sossegado, com meu cachorrinho, com a minha esposa, pescando meu peixinho, tranquilo, como eu era antigamente. E eu sei que você pensa assim, porque nós já conversamos sobre isso, né? E eu queria aqui finalizar aqui as histórias, que você desse um depoimento para o pessoal, dizendo como é que você sente a tua vida aqui. Que você já me disse muitas vezes que você se sente a pessoa mais feliz do mundo. E é justamente porque talvez você tenha essa consciência que muitos não têm, de você carregar
muito desejo, muito apego, ganância, né? E aquela tua oração bonita, se você quiser, para encerrar, você faz aí para a turma que está ouvindo. Mas dá um toque para eles, conta como é que é a tua vida aqui, o que você sente de estar morando aqui, vivendo aqui, de ter esse... Bom, primeiramente eu agradeço a Deus. Fala mais alto, pessoal, por causa do barulho. Primeiramente eu agradeço a Deus de estar aqui nesse lugar, nesse paraíso, né? Isso aqui é uma bênção de Deus. Bem poucos têm vontade de estar aqui onde eu estou, mas não têm condições. Então eu agradeço muito a Deus. E quero dizer para o povo que isso aqui é um lugar, é um paraíso. Eu só pretendo sair daqui quando eu morrer, quando Deus me levar daqui. Porque a gente aqui é muito feliz. Eu, minha esposa, a minha filha também que mora aqui. Você sabe disso, porque você convive comigo pouco tempo. E isso aqui para mim, se eu sair daqui, se eu mudar daqui, a minha vida não leva mais do que um ano. Eu morro. Isso aqui é o meu dia a dia, é o meu viver, é o mar, é o meu viver. Mas você não gostaria de ter várias canoas, abrir um entreposto na cidade, ter um caminhão, ter várias casas? Não, não. Já tive um barco grande, né, que não foi tão pequeno, mas nada desse mundo a gente leva. Então a gente tem que se procurar, mas ser mais humilde, mais presente a Deus, mais presente ao povo, ajudar um ou outro e deixar a ganância de lado. Porque aqui nessa terra nós não levamos nada, Marcos. Nós temos que ser humildes. A gente precisa do dinheiro, mas o dinheiro não é tudo para nós. Entendeu? Nós temos que procurar ajudar aquele que precisa de coração, não da boca para fora. Então hoje você tem que ver muito isso, Marcos. Porque no mundo que nós estamos vivendo, o povo não pensa isso. É cada um para si e Deus para todos. Só que não é assim. Deus fala na palavra, você tem que amar o próximo igual a ti mesmo. Então, o que eu digo aqui, o que eu tenho a dizer é que nós temos que ser mais prudentes. Chegar mais próximo do próximo. Não pensar em tanto em dinheiro, em tanto trabalho, porque daqui nós não levamos nada, meu irmão. Daqui nós não levamos nada. Se nós não tiver um amigo verdadeiro para dar um banho em nós quando nós morrer, nós vamos feder. É verdade. Então, o importante é a paz de espírito, você estar rodeado de amigos e você sentir alegria de pôr o pé para enfrentar o dia, sabendo que Deus está te abençoando e você vai ter exatamente aquela vida que você escolheu, né? Que você pediu. A gente não passa fome. Eu agradeço a Deus mais uma vez também, porque eu tenho tudo. Eu não tenho dinheiro, Marco, mas eu tenho Deus. E se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Eu tenho uma riqueza que bem pouca gente não tem. Eu moro na Brava, tenho meu ranchinho aqui, ó. Moro no maior paraíso, que é mais do que aqui ainda. Vou fazer uma dessas histórias, eu vou fazer lá na casa do Thiago, na Praia Brava, que é essa reserva ecológica aqui atrás, onde ele toma conta e mora. Ele é nascido e criado aqui, né? Ele é caseiro desse pessoal que tem essa área aí, que é a reserva ecológica, e aqui ele tem o ranchinho dele. Então ele é cercado de natureza, de paraíso, e ele, como poucos, porque muitos que moraram aqui, já não estão mais aqui, venderam as terras que tinham e foram para a cidade achando que iam ser felizes. O Thiago não, o Thiago tem essa consciência que o que Deus deu para ele aqui é o melhor que podia existir, né? Cercado de amigos, no meio da natureza, e a condição dele ter o sustento para comer, porque graças a Deus nunca falta nada, a gente sempre tem o nosso arroz, o nosso feijão, o nosso peixe aqui que a gente faz, como a gente fez ontem no nosso fogão a lenha aqui, junto com a mulher dele, a filha, a Kilza, eu, fizemos um churrasquinho aí e celebrando a vida, né? Se você quiser encerrar, Thiago, se quiser falar mais alguma coisa, mas até fazer uma oração bonita que você fez. Eu agradeço, o que eu quero dizer para o povo, para ter mais compaixão com o próximo, porque nós não temos isso, mano. É um querer prejudicar o outro, um querer matar o outro. Então o mundo não é assim, Deus não deixou o mundo para isso. O ser humano tem que ser mais humilde. Tem muita gente nesse mundo passando fome e muita gente passando por cima do outro. Então eu quero agradecer a Deus, eu vou fazer essa oraçãozinha, mas eu vou fazer em pé, meu irmão, que eu não posso fazer sentado. Vem aqui, ó. Não,
Não, nós três, nós três. Eita, eu tô toda descabelada. Senhor nosso Deus, estamos aqui na sua presença para agradecer a Ti por mais esse dia, essa bênção que o Senhor nos dá todos os dias, o sol, o mar, a terra, a chuva, o vento, tudo por Ti, meu Pai. Senhor, eu agradeço a Ti, Pai, por estar aqui junto com esse casal maravilhoso, que nós acolhe sempre na casinha dele, Senhor. Pai, eu peço, neste momento, Pai, abençoa ele cada dia mais, Senhor. Fortalece as almas dele, Senhor. Que é um servo de Ti, Senhor Deus, Pai. Deus, abençoe esse bairro, abençoa cada um deles, Pai. Senhor, nós não queremos nada dessa terra, Pai, mas nós queremos a Sua presença na nossa vida, Senhor. Eu agradeço a Ti de coração, Pai, de alma. Abençoe a todos, abençoe minha esposa, abençoe minhas filhas, abençoe o trabalho de cada um. Deus, nós não temos nada sem a Sua presença na nossa vida. Obrigado, Pai. Que o Seu nome seja eternamente louvado em nome do Seu Filho amado, que derramou Seu sangue, Senhor, naquele calvário da cruz. Santo é o Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais essa tarde. Amém. Eu fico sempre emocionada. Ó. Aqui, ó. Mas não é verdade? É gostoso como que é. Não é verdade? Eu gosto de falar sobre a palavra. Hoje mesmo eu estava em casa o dia inteirinho vendo, remendando minha rede e talvez a rede. Aqui o ranchinho dele, ó. Às vezes eu brinco com a roda assim. A gente comeu um pouco, agora na frente, não pouco na frente. É isso aí, pessoal. Fiquem agora com a vista aqui, ó. Maravilhosa. Essa foi a historinha de hoje. Valeu, gente. Até no beijo, paz e luz pra vocês.